Deixa eu abrir um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu digo isso não para minha glória. Eu digo isso para você entender o que é que Deus está falando conosco aqui. Há uns anos atrás eu fui pregar em um congresso. Muito bonito o congresso. E já no último dia daquele congresso, já perto de eu entregar o microfone, o Senhor me deu uma palavra. E o Senhor falou assim naquele evento: homem, por que tens pegado uma vida de mão dupla? Por que tens ignorado a minha ajuda e misericórdia para contigo? Homem, retorna. Até eu estranhei, porque afinal de contas era um culto que a gente pensa que só tem crente. Retorna. Porque o que tu andas fazendo em oculto, eu, o Senhor, o revelarei diante de toda esta cidade. E eu saí daquele culto e fui para o hotel. E eu disse: Deus, o que era aquilo? Que palavra foi aquela? Senhor, que palavra foi aquela? O que tu estás fazendo em oculto, revelarei para toda a cidade. E eu: Deus, que palavra foi aquela? Vim embora, passei uns 2 meses pensando naquela palavra. Pensando naquela palavra. Quando foi um dia, meu celular tocou. Era a esposa do pastor. Pai do Senhor, missionários, Pai do Senhor. A irmã fulana se identificou. Oi, minha irmã, Pai do Senhor. A senhora está lembrada de 2 meses atrás que a senhora esteve aqui? Eu disse: tô. A senhora está lembrada que no último culto que a senhora teve, na última ministração, Deus lhe deu uma palavra dizendo que ia tornar público diante de toda a cidade? Eu disse: lembro. Eu cá comigo: meu Deus, ora se eu me esqueci, eu penso nisso desde aquele dia. E eu disse: lembro. Eu estou ligando para a senhora saber. Não digo isso com alegria, digo com tristeza no meu coração, mas para a senhora saber que foi Deus. E eu disse: amém. A senhora quer saber se foi Deus? Eu disse: amada, saber que foi Deus, eu tenho certeza. Deus não me deixa sair num culto em dúvida. Eu posso não saber para quem foi a palavra, mas que eu sei que foi Ele que mandou a palavra, isso eu não tenho dúvida. Ela disse: missionária, eu já vim há algum tempo vivendo uma vida só de aparência. Já vi alguns pequenos burburinhos sobre o meu esposo. E eu vim orando. E quando Deus usou a senhora naquela noite, eu não tive dúvida que Deus ia intervir na situação. Missionária, semana passada, meu marido ia saindo de um motel com um amante, uma mulher casada de uma cidade aqui perto, que ele ia para lá e coabitava com ela lá. E ele ia saindo desse motel. E lembra que Deus disse: não vai ter como você fugir? Eu digo: lembro. Ele sofreu um grave acidente com ela, de maneira que os dois ficaram presos na ferragem. Amanheceu o dia, eles dois presos na ferragem. Foi exatamente, eles sofreram pela madrugada. Se tivesse sido outro tipo de acidente, talvez eles tivessem até saído e ninguém nem soubesse. Mas quando chegou o socorro e que foram tirar eles, já era amanhecendo do dia. Quando chegou o carro de reportagem, todo mundo soube do que estava acontecendo. E eu me lembrei do que a senhora falou, que toda a cidade saberia. E eu disse: minha irmã, é triste, mas a gente tem que dar glória a Deus. Porque o Deus de quem nós somos e a quem nós servimos, com Ele não existe sombra. Ele é Deus de claridade. Com Ele não existe subterfúgio. Com Ele não existe vida dupla. Com Ele ou é céu ou é inferno. Ou é luz ou é treva. Ou é santo ou é profano. Não existe coluna do meio com Deus.
Ou é uma coisa ou outra. Eu me lembro de uma experiência que eu vivi, a gente lê já o texto, de uma experiência que eu vivi com o Zelito, meu irmão. Na época ele era alcoólatra, e eu andando na casa de minha mãe, ela contou algumas coisas que ele fazia, que ele dizia com ela. Não sabe que quem é alcoólatra bebe, diz o que não deve. E aquelas palavras que ele disse com minha mãe me feriu muito. E eu fui orando, e eu voltei para casa orando, e eu dizendo a Deus: Deus, onde é que está tanta oração? Onde é que está tanta oração? E eu me lembro que eu fui para o culto e me sentei no último banco. Naquela noite eu não queria ser vista. Até a irmã que eu passava na casa dela nessa noite, eu não passei. Eu queria ir só, eu queria ficar só, e eu queria voltar só. E aí, quando terminou o culto, eu acho, talvez eu até tenha contado já isso aqui, eu apressei o passo para mim ir embora, porque eu sabia que a irmã estava no culto e eu não queria companheiro de ninguém. Sabe aquele dia que você quer ficar só? Eu apressei o passo, e quando eu fui descendo, né, um alto que tem assim, lá no Alto São Manuel, um caminho da minha casa, próximo ali, a Caerne do Alto São Manuel, eu escutei a voz da irmã atrás, me chamando. E eu disse: meu Deus, eu não acredito. E sentei naquele culto, e o culto foi uma bênção, mas nada daquele culto falou comigo. Mas não é porque Deus não falou, é porque o meu coração estava tão sobrecarregado de preocupação com o problema, eu focava tanto naquilo, que eu não ouvia a voz de Deus. E aí, quando eu estava naquela arrumação de ir embora apressada, aquela irmã acelerou o passo, e ela ainda disse assim: vai tão vexada hoje, vai tirar o pai da forca? Ela brincou. E eu pensei comigo mesmo: oh meu Deus, eu não acredito, essa irmã vem aí atrás de mim. Hoje eu não queria conversa com ninguém, mas quando ela emparelhou comigo, o Senhor tomou ela no meio da rua, andando no meio da rua. Porque Deus, quando quer falar com a gente, Ele fala na pia, Ele fala a gente varrendo a casa, Ele fala a gente na carreira, Ele fala quando a gente quer se esconder, Ele fala, Ele nos acha e fala, né? Ele nos acha e fala. E quando ela se emparelhou, Deus tomou a boca dela e disse assim: ah, se tu abrisse os teus olhos espirituais para ver ainda hoje o livramento que eu tenho dado aos teus por amor de ti. E eu recebi aquela palavra, eu disse: meu Deus, que livramento foi esse? E aí, quando foi uns 2 dias depois, eu andando na casa da minha mãe, ela disse: minha filha, você soube da situação lá do Abolição 4? Eu falei: não. Ela disse: seu irmão, um bêbado, ia e tinha caído um fio de alta tensão e estava passando corrente no fio. E ele, naquele fusquinha, botou a mão para fora, pegou no fio, balançou, pipocou a rede toda e ele foi embora, não teve nada. E eu lembrei do que Deus tinha me dito: ah, se os teus olhos se abrissem para ver os livramentos que eu tenho dado aos teus por amor de ti. Portanto, nessa noite, foque, aleluia, naquele que é, naquele que tem, naquele que faz.